Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os nossos vídeos de Black Clover Gaiden Quartet Night. Dessa vez a gente vai ver o Asta, o garoto da antimagia, junto aos seus companheiros, o Yami, o Yuni e o Klaus, enfrentando Kurna, a companheira do Yami que eles estavam buscando por este tempo todo. Vamos ver por que eles estão tendo que se enfrentar e como essa batalha vai se desenrolar no vídeo de hoje. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! O capítulo se inicia com principalmente o Asta e o Yuno completamente confusos frente ao exército de Kurna, com ela ali no meio liderando todo mundo. Eles estavam naquela dungeon cercada por lava e nem estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Eles perguntavam o que a Kurna estava falando sobre ter uma vingança contra o reino de Clover. O que ela queria dizer com isso e contra quem ela iria querer se vingar. Víamos então a expressão de satisfeita da Kurna com seu olhar assustador. Ela realmente estava furiosa ali. E neste ponto, aqueles que estavam ao seu lado logo iniciavam seu ataque. Eles iam pra cima dos cavaleiros mágicos de Clover. Enquanto isso, Yami estava completamente confuso, chamando por Kurna e se perguntando o que ela estava falando, o que ela queria dizer com isso. A sua companheira não era assim, mas agora ela havia mudado completamente e queria uma vingança. Neste ponto, todo mundo estava confuso também. O Asta começa a gritar que sim, do nada. Ele começa a dizer que ela tem que fazer com que fique bem mais fácil de todo mundo conseguir entender o que ela tá falando. E o Yuno então começa a olhar pra ele um pouco confuso de longe e dizer: "O Asta, não é isso que o Yami quer dizer não, ele não tá falando nesse sentido." Enquanto isso, em meio àquela batalha, o Klaus estava completamente assustado com o que estava acontecendo ali. Ele se deparava com aquele exército adversário, mas não pensando em os enfrentar. Klaus começa a dizer que aqueles eram os cavaleiros mágicos, da quais eles tinham perdido o contato completamente. Então ele estava confuso sobre o que estava acontecendo, se eles realmente estavam sendo controlados por aquela adversária. Enquanto isso, Kurna continuava sorrindo, com a sua expressão completamente maligna. Ela começa a encarar aqueles adversários enquanto começa a dizer: "Agora vocês devem dançar." E é neste ponto que todo mundo ataca. Todos os cavaleiros mágicos ao seu lado que antes lutavam por Clover, eles abrem o seu grimório e vão diretamente pra cima, atacando seus oponentes que antes foram seus aliados. Enquanto isso, a gente começa a ver eles tentando falar algo, mas era impossível saber o que. Vemos neste momento esses cavaleiros mágicos lançando suas magias, suas diferentes magias em direções aos cavaleiros de Clover. Foram diversos ataques lançados de uma vez só. E os quatro lá no fundo ficam completamente chocados, sem entender o que estava acontecendo, porque seus antigos aliados estavam atacando e porque Kurna era quem estava liderando tudo isso. Klaus começa neste ponto correr pra frente com tudo e grita pros seus companheiros para que deixem tudo com ele. Enquanto isso, ele estava um pouco assustado porque aqueles caras estavam sendo controlados, mas mesmo assim conseguiam usar magia. E então Klaus ativa logo sua magia de criação de aço, seu muro blindado do castelo de aço. E assim, com aquela grande estaca de aço surgindo, ele consegue parar as magias que iam em sua direção. Vários poderes mágicos começam a se chocar ali, e o Klaus enquanto isso se perguntava qual era o poder daquela garota e como ela tinha tanto poder assim. Ele dizia que já era necessário para uma pessoa só ter muita mana para conseguir controlar uma outra pessoa, e no caso, para fazer com que ela use magia também, isso precisaria de muito mais mana ainda. E a Kurna parecia capaz de controlar um exército inteiro, várias e várias pessoas sozinha, e ele não entendia como isso era possível. Klaus então começa a se perguntar quem exatamente era aquela garota, e neste ponto, Kurna decide brincar também. Ela ativa neste momento a sua magia da luz da lua, a luz da lua fascinante. E essa magia consegue pegar completamente os membros do reino de Clover. Todos eles estavam dentro do alcance e foram atingidos individualmente. Yami, Asta, Yuni e Klaus, todos foram vítimas da magia de Kurna. E neste ponto, Klaus Lunete começa a perceber que aquilo ali estava deixando a sua mana mais fraca. Ele não entendia como isso poderia acontecer nem o que fazer em relação a isso, mas o que ele sabia era que as diversas magias dos seus oponentes estavam indo em sua direção. Acontece que em duas pessoas a magia de Kurna não estava fazendo tanto efeito assim. Yuno tinha muita mana, enquanto Asta não tinha mana nenhuma. Eles conseguiram avançar sem nenhum problema e no instante apenas os dois utilizaram seus poderes. Eles eliminaram completamente as magias dos adversários que estavam indo em direção a ele. Yuno e Asta foram capazes de salvar Klaus, que ficou completamente chocado ali. Ele chamava pelo nome dos dois que continuavam no ar tentando segurar todos os ataques possíveis. Os dois rivais então começam a encarar furiosos os seus adversários e neste ponto Asta começa a gritar. Ele perguntava o que estava acontecendo com seus adversários para pensarem que podiam os atacar de repente assim. Neste ponto Asta dizia que ele junto ao Yuno iriam mostrar uma coisa, que uma magia como aquela deles jamais teria um efeito nesses dois. E o Asta é o primeiro a ir pra cima, ele ataca completamente aquele círculo quebrando a magia que estava em volta de Klaus. Ele neste ponto passa a libertar os seus companheiros e enquanto Kurna estava um pouco distraída vendo esses feitos, ela dizia que era interessante, uma espada de antimagia, dizia que o Asta tinha em suas mãos algo bem interessante, mas o que ela não sabia era que em volta dela, logo por trás, o Yami estava indo com tudo. Ele iria conseguir atacar e assim tentar
tentar descobrir o que aconteceu com a sua companheira e quem havia tomado o lugar dela. Acontece que neste ponto, Karna calmamente disse ele não deveria achar que as coisas seriam tão fáceis assim. Ela se vira com uma grande tranquilidade, usando seu cetro consegue parar o ataque do Yami completamente. Usando aquele bastão, ele conseguiu parar a katana embanhada em trevas, e depois disso, calmamente a Karna começa a dizer, magia da luz da lua. Neste ponto, víamos um segundo ataque de Karna, enquanto ela saltava para trás, ela utilizava sua magia de corte da lua crescente. Víamos então vários e vários flashes de magia de luz lunar, dessa vez todos eles estavam no formato de uma meia lua. E o Yami rapidamente começa a se movimentar enquanto utilizava também sua magia de escuridão para parar todos aqueles ataques. Aquilo realmente afetou o garoto, que é mandado para trás e se segura com tudo para não cair. Os poderes de Karna realmente eram incríveis, e o Yami percebe que não seria tão fácil assim a vencer. O Asta nesse ponto ele corre até o Yami, pergunta pro capitão se ele tava bem, e o Yami fala pra ele que já tinha dito pro garoto parar de tratar ele tão formalmente assim. Yami se perguntava o que estava acontecendo com a Karna, o que havia acontecido com ela, afinal a sua mana nunca tinha sido assim, estava completamente diferente de antes. Não só isso, o atributo mágico também havia mudado, não era o mesmo, ou seja, ele queria ainda mais saber quem era aquela pessoa, não podia ser a Karna. Mesmo assim pro Yami era um pouco difícil de acreditar, ele então começa a olhar pra ela, começa a chamar por ela e começa a pedir pra que ela parasse de brincar. Yami dizia pra garota parar de falar coisas sem sentido, afinal eles eram grandes amigos, e pergunta pra ela se ela se lembra disso. Yami então neste ponto começa a gritar tentando chegar no coração de Karna. Ele diz que eles estavam juntos buscando um lugar pra chamar de casa e que eles não pertenciam a este lugar. Yami então a convidava, dizia que eles tinham que voltar juntos pro lugar onde estavam os outros. O Asta neste ponto fica completamente chocado, enquanto Karna continuava ali sorrindo. Neste ponto percebemos que do absoluto nada o Yami foi atingido por uma magia de luz. Ele foi completamente atravessado por 3 espadas de luz mágicas e aquilo o afetou muito. Todos os cavaleiros do reino de Clover por ali ficaram assustados, eles não estavam entendendo de onde veio esse ataque, mas ao mesmo tempo eles conheciam este poder. Asta chama pelo seu capitão e corre em direção a ele. Mesmo assim o Yami permanecia no chão sem responder, enquanto isso Karna continuava sorrindo. Ela dizia que ele era bem ingênuo e se perguntava o que ele queria dizer com voltar. Ela não tinha lugar nenhum pra voltar e tudo o que ela tinha agora era sua jornada. Isso junto aos seus novos companheiros que estavam ali. Percebemos então 3 silhuetas em volta dos cavaleiros mágicos. Víamos que ali estava o grupo original do Olho do Sol da Meia-Noite, aquele que se dizia Lich, Fana e também Veto. Karna então dizia que ela trilharia o seu caminho de vingança ao lado do Olho do Sol da Meia-Noite, e o líder daquele grupo começava a dizer que parecia que eles estavam se divertindo bastante. Ele então olha diretamente pra Asta e diz, por favor, me permita se juntar a vocês e me divertir também. Então agora, com a aproximação desses novos inimigos, a gente vê o Veto e o Lich principalmente observando os magos de Clover no chão. O Yami estava ali caído, enquanto Asta e seus companheiros estavam bem surpresos com esses novos adversários. Lich então começa a sorrir muito. O líder do Olho do Sol da Meia-Noite diz que ainda não tinha se apresentado formalmente e disse chamar Lich. Ele era aquele que liderava o grupo que iria acabar com todos eles agora. Klaus fica completamente assustado ao ver aquele grupo à sua frente e diz que isso realmente era muito ruim, não tinha muita coisa que eles pudessem fazer agora, a não ser enfrentar esses inimigos. E enquanto isso, o Asta se mantém assustado também, ele estava suando frio e se pergunta, mas o que tá acontecendo ali? Ele se perguntava o que aqueles caras estavam fazendo naquele lugar e por que eles estavam neste ponto lutando ao lado de Karna. Como eles se conheceram e o que eles pretendiam fazer. Veto e Fana neste momento são apresentados também. Os outros 2 membros do Olho do Sol da Meia-Noite, aqueles que também possuem incríveis poderes e estavam prontos para enfrentar Asta e os seus companheiros. Eles seriam os grandes inimigos atuais e o Veto é o primeiro a atacar. Ele salta diretamente de cima daquele pilar e desce imediatamente em direção aos magos de Clover. Aquele cara vai com tudo e o Klaus imediatamente já precisa se defender. Ele puxa o seu Grimório e tenta ativar sua defesa mágica, mas mesmo assim Veto dizia que seria impossível. Aquele membro do Olho do Sol era incrivelmente veloz e rapidamente, utilizando sua magia da besta, ele consegue atingir Klaus. Em um piscar de olhos, os dois já estavam frente a frente e Klaus por apenas alguns instantes consegue ativar sua magia o suficiente para que aquilo não fosse letal. Mesmo assim ele sabia, aquele adversário possuía um poder de um outro mundo, aquilo não era normal, aquele cara era muito forte. Depois disso vimos que Veto continuava se movimentando e atacando muito rapidamente, completamente veloz. Isso utilizando seu Grimório único com sua magia de bestas, e enquanto isso Asta fica completamente preocupado, chamando pelo nome do seu senpai Klaus, que havia sido arremessado. Asta então neste ponto já nota que algo estava se aproximando dele, ele estava sendo atacado também. Graças a isso ele teve uma reação rápida, mas não foi o suficiente. Veto já estava à sua frente, e aquele cara também com sua própria mão consegue atingir o garoto da antimagia. Veto dá um golpe certeiro em Asta, arremessando pra muito, mas muito longe. Enquanto isso Yuno, que estava um pouco distante, começa a chamar o nome do seu rival, ele estava completamente impressionado e assustado também. Enquanto isso Fana continua emanando todo o seu poder, ela estava utilizando a Salamandra, o seu espírito elemental do fogo. Neste ponto ela, erguida por aquele incrível dragão, a Salamandra, começa a emanar uma grande magia e também preparar um grande ataque de fogo. Fana fica completamente séria, mas ao mesmo tempo sua expressão estava triste, ela começava a olhar para aqueles magos enquanto gritava, eu odeio todos vocês não merecem, eu preciso acabar com vocês agora. Fana neste ponto
ponto estava decidida a acabar com todos os magos de Clover, e ela, com seu espírito elemental, tinha o poder o suficiente para isso. Neste ponto, calmamente, Fana começa a dizer: magia elemental do espírito das chamas, o sopro da salamandra. E a gente vê aquele golpe direto, aquele golpe gigantesco e assustador. Um golpe mágico decisivo para acabar com todos os magos do reino de Clover. Aquilo estava indo em direção a Asta e seus rivais, e o Yuno se mostra completamente preocupado. Fana, com um único movimento, com seu único ataque, desejava trazer o fim. E então agora a gente vai saber como se finalizará essa luta decisiva no próximo capítulo, no próximo episódio aqui do nosso canal. Eu conto muito com seu like, com seu apoio e compartilhamento também, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!